Este programa é indicado para maiores de 16 anos. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Cine Nerd, o seu podcast de cultura pop, onde a gente fala de filmes, séries, animes, jogos, livros e tudo mais o que cerca esse mundo nerd. Eu sou o Valdir e eu quero dizer que assisti uma série que começa mostrando uma doença matando milhares de pessoas em pleno 2021 é no mínimo perturbador. É complicado. Eu acho que muitas pessoas pensaram o mesmo que você. Bom, eu sou a Bruna e eu só tenho a dizer uma coisa. Se o diabão for o Alexander Skarsgård, estou muito ansiosa para conhecê-lo. Apenas isso. Apenas isso. Nada além a falar disso. Eu já queria conhecer o vampiro a la Eric Northman em True Blood depois de The Stand, então venha diabão. Todo mundo acha que o diabão do Lucifer é bonito? Minha gente, vai assistir The Stand pra vocês entenderem o que é bonito na vida de vocês, por favor. Bom, Alexander Skarsgård, ele adora pagar uma bundinha, né? Pelo amor de Deus, gente do céu, como pode isso? É sério, quando eu vi, eu sabia que eu tava sentindo falta de alguma coisa naquele ator, mas eu não lembrava o quê. Porque no True Blood o que mais aparece é a bundinha branca dele, né? Não tem como não aparecer, sempre mostra aquela bundinha branca dele. E aí, de repente, The Stand colocou isso assim pra fechar o seriado com chave de ouro, né? Aparece lá a bundinha branca. Foi muito bom, adorei o fechamento com a bundinha branca dele lá. É o fanservice. Sim, com certeza. Cara, no Tarzan deve pagar bundinha também, né? Eu não assisti, mas deve ter até. Eu ia falar assim, deve ter mais, mas no True Blood ele paga mais. No True Blood mostra o cara peladão lá, mano. É foda. Eu não esperaria ele peladão no The Stand, visto que é um seriado quase que religioso, né? Mas. A bundinha dele. Eu falei, nossa, tá faltando alguma coisa. No começo eu achei que era o dublador. Falei, puta que pariu, mudaram o dublador do cara, que bosta. Deviam ter deixado ele com a voz do Eric, que ficava muito mais sinistra. Mas aí no finalzinho, quando apareceu aquela bundinha branca, eu falei, era isso aí que tava faltando, olha só. Ah, achou. Era isso que tava te incomodando. Era. Bom, nesse episódio, eu acho que vocês já perceberam, a gente vai falar sobre The Stand, uma série que é baseada num livro de mesmo nome, só que pro Brasil ele veio como A Dança da Morte, e que, vamos ser sinceros, traz o melhor de Stephen King, que é um monstro, um mestre aí da literatura de terror, não só de terror, ele escreve outras coisas também. Mas é no terror que a gente vê o que tem de melhor. Cara. Tem uma curiosidade muito boa pra trazer o Stephen King aqui pra vocês. Não sei nem se eu já posso falar já. Quando você quiser a curiosidade, você me avisa, porque é muito boa. Então vamos. Traz daqui a pouco, então pode fazer essa curiosidade depois de dar os recadinhos aí de sempre. Os recadinhos de sempre vai ser mudados hoje, gente. Curta lá nossa página do Instagram, porque essa semana, a semana que esse episódio for pro ar, não vai ser a semana que a gente tá gravando. A semana que esse episódio for pro ar vai ser a semana que eu mais vou aguardar, assim. Porque é a semana que vai ter a bundinha do Eric Northman, a bundinha do Alexander Skarsgård no Instagram, todo santo dia, pelo menos umas 5 vezes por dia. Eu vou achar vários ângulos da foto da bundinha do Alexander ali pra postar no Instagram, gente. Então segue a gente lá, você menina, você menino também, claro, que adora uma bundinha. Segue lá porque vai ter bundinha branca do Alexander Skarsgård no nosso perfil lá, que é o Cine Nerd Oficial. Pronto. E se você tiver fotos de bundinha do Alexander Skarsgård que não acha na internet, assim, porque você tem acesso à Deep Web, manda pra gente lá no nosso e-mail. Qual que é o e-mail mesmo que eu já esqueci, Valdir? O e-mail é o cinenerdcast@hotmail.com. Isso aí, manda lá a sua foto de bundinha do Alexander Skarsgård. Se você mandar a sua, eu vou saber que não é dele e a gente vai processar você por danos morais. Porque aquela bundinha ninguém clona, minha gente. Ninguém.
já vai começar aqui a história. Então traz aí a sua curiosidade aí sobre o Stephen King. O que você tem pra dizer sobre o homem? Então, cara, não chega a ser bem não é uma curiosidade, eu não sei o que eu posso chamar isso. Fãs de Sons of Anarchy talvez não saibam disso. E talvez fãs de Stephen King também não saibam disso. Mas Stephen King fez uma participação especial no Sons of Anarchy. Você assistiu Sons of Anarchy? Ainda não, tenho que pegar pra assistir. Poxa. É bom, já vou te falar, porque daí você já vai sabendo quem é ele, que talvez você não reconheça, porque eu confesso que eu assisti Sons of Anarchy acho que umas 4 vezes, porque é muito boa aquela série. E eu só fui perceber que era o Stephen King na última vez agora que eu tô assistindo com o Rodrigo, porque o Rodrigo virou e falou, é o Stephen King. Eu falei, não, ele é sim, a gente foi procurar e realmente é. Ele vai aparecer ali na 3ª temporada, se eu não me engano, quando o pai da Gemma, ele tá lá doente e tal, e aí vão precisar internar ele, e ela vai lá ficar com ele, e aí eles acabam, óbvio, né, que é uma série que mata todo mundo, aquela porra daquela série, né? Eles matam a cuidadora do pai da Gemma, e precisa se livrar do corpo, porque já tá acontecendo uma porrada de treta. E aí vem o Tiggs e fala assim, vou chamar o faxineiro. E o faxineiro é o Stephen King. Tipo assim, cara, ele é bizarro, ele é bizarrão na série. Porque ele entra, ele é todo, tipo assim, ele tem um olhar mal parado, parece um psicopata mesmo, assim, ele entra, tipo... Aí ele fala, ele olha, ele analisa, aí ele pega e fala, vou precisar de umas coisas aí. E aí ele faz uma lista, o Tiggs vai comprar e tal... E ele fica, isso tudo acontece no porão, e a galera fica em cima, na casa, esperando ele fazer essa limpeza. Aí, de repente, ele sobe assim e tal, aí a médica lá olha pra ele e fala, ué, você já fez a limpeza? Aí ele olha pra cara dela, já. Mas cadê o corpo? Aí, tipo... Exatamente. Mano, é muito bizarra a cena. E é muito a cara dele isso. É maravilhoso. Então, gente, vamos lá, procura o episódio em que ele está, se você já assistiu, e vai assistir de novo, porque é muito bom. Enfim, era isso que eu queria trazer dele, porque eu achei maravilhoso essa participação dele em Sons of Anarchy. É muito bom. Não, o Stephen King, ele quase dá uma de Stan Lee. Ele quase dá uma de Stan Lee, né? Fica aparecendo também em algumas coisas por aí. Né? Não é tanto quanto o Stan Lee, porque Stan Lee também apareceu em tudo. Tudo que dava pra aparecer, o cara apareceu. Com certeza. Ele deu uma entrevista até uma vez, antes dele falecer. E se chamassem ele pra fazer participação em filme da DC, ele também ia. Era maravilhoso. Eu ia adorar. Mas mudando assim totalmente do nosso rumo, tem uma teoria do porquê ele aparecia nos episódios. Não sei se você já chegou a ver, você já viu sobre isso? Não fala, só me fala se você já viu. Eu vi algumas. Não, a principal de todas. Tanto que foi por conta disso que mudaram o final do Últimos Vingadores. Qual que é essa teoria? Não vou contar. Se você não sabe, então não vou contar, porque isso pode virar episódio para outro programa. Segue o barco. Segue o fluxo, DJ. Pronto. Quer saber qual que é a teoria? Continue escutando a gente aí nos próximos episódios. Isso aí. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui de The Stand, então vamos focar aqui de novo. The Stand, uma série aí de 9 episódios. Lembrando, 9 episódios, que a gente aqui se confundiu, quase que a gente não assistiu o último episódio. E eu quero começar na polêmica. Só 9 episódios. Eu quero começar aqui já na polêmica, porque a Bruna assistiu o último episódio. Ela Esse me mandou momento mensagem. Peraí, polêmica é quando a gente fala da botinha do Alexander Skarsgård. É só agora que eu tô entendendo por que você ficou tão eufórica com aquele último episódio. Eu vou dizer que é um episódio ruim. Não é. É um episódio legal. Só que o penúltimo episódio é muito melhor. Você achou? Nossa, se tivesse resumido aquele último episódio pra ficar tipo, em uns 20 minutos do penúltimo, eu teria curtido muito mais. Cara, mas o último episódio ali, a reaparição daquela bundinha foi perfeita. Então, agora eu entendi o porquê que você gostou tanto. Gente, mas vamos lá, peraí. Não foi. A bundinha dele não aparece no último episódio. A bundinha dele vai aparecer ali, sei lá, acho que no 7º ou no 6º, gente. Eu tô zoando. Eu tô falando a reaparição porque, assim, já vamos dar spoiler? Já assim? Pá! Spoiler?
Se você acompanha o Cine Nerd, você sabe que a gente começou a falar da série, do filme, do que for que a gente estiver falando, tem spoiler. Então, ó, se você não assistiu ainda, corre pra assistir. Se você não assistiu, não liga com spoiler. Ou se você já assistiu, fica aqui com a gente que agora a gente começa os spoilers. Pode falar. Então, vamos lá. É que eu não vou dar nome aos bois ainda, vou chamar ainda de bundinha do Skarsgård. Daqui a pouco o Walter vai fazer um breve resumo aqui, ou eu não sei quem vai fazer esse resumo ainda. Mas acontece o seguinte: a bundinha do Alexander, ela vai sumir ali em um determinado episódio. Vão acabar com ela. Literalmente vai explodir, gente. Só que aí, quando é no último episódio, ela volta. Quando você acha que ela não volta, eu confesso que no fundo eu estava assim, não acabou. Vai voltar. Não é assim que você acaba com um demonião na vida ali. Não é tão simples. Baixa um deus do Antigo Testamento e tudo já acabou. Não é assim que funciona. Então eu já meio que já estava esperando. E aí, quando eu vi que não eram só 8 episódios, eram 9, eu falei, mano, ele vai voltar. Mas como e o que ele vai fazer? Porque no fundo eu tinha uma fezinha ali, assim, bem minúscula. Ai, meu Deus. Que fosse ter uma segunda temporada, né? Apesar de que o modo como acabou, dá pra eles criarem uma segunda temporada de boa ali. Se o senhor Stephen King falar assim, mano, vamos criar uma segunda temporada mostrando como a gente pode transformar a vida dos índios no inferno, literalmente, dá. Ele pode criar até um segundo livro ali. E sim, gente, vai ter índio no final do último episódio, mas aí vou deixar mais pra depois. E assim, foi... Aquela bundinha foi perfeita, apenas isso que eu tenho a falar. Não quero falar mais sobre ele. Eu só quero puxar um paralelo aqui, de que ao mesmo tempo que se ele quiser fazer uma segunda temporada, se não fizer, se ficar só nesses 9 episódios, também tá ótimo, porque ele termina muito bem. E o paralelo que eu quero puxar é com o episódio da semana passada, né, das maldições, porque é isso, sabe? Você terminar bem, você fechar a sua história, só que você deixar algumas coisinhas ali, que se você quiser fazer uma segunda temporada também fica tudo certo. É assim que você faz, é assim que você adapta um livro pra uma série, né? Não é que nem dos americanos. Exatamente. Belas Maldições ele deixou muito bem fechadinho. Ele deixou pontas pra continuar, deixou. Mas a gente compara com o The Stand, ele tá na cara que o Stephen King, assim, adorou o trabalho que ele fez, porque isso foi uma ideia do Stephen King. O Stephen King virou pro cara e falou, mano, porra, tem um livro, vamos fazer um seriado. Foi isso que aconteceu. Então foi eu criando o podcast do Capiroto. Gente, tem uma ideia, vamos falar de capirotagem. E o negócio fluiu. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu acho que ele deixou aquela coisa de tipo assim, gente, vamos falar que não vai ter segunda temporada pra ver qual vai ser a reação do público, mas a gente já vamos pensando na segunda. Porque ela acabou, que nem o Roger falou, de uma forma que todos os personagens principais daquela primeira temporada tiveram um final perfeito. Final maravilhoso. Eu adorei o final que eles deram pra todo mundo ali. Confesso que eu não entendi o final do cantor e da menina lá em Las Vegas. Eu até esqueci o nome dela agora. Também não peguei. Eu acho que não foi um final aquilo. Eu acho que tem ponta solta ali. Eu acho que aqueles dois ainda voltam. Por isso que eu tô falando, deve ter alguma segunda temporada. Mas é uma coisa que o Claudio falou, do tipo assim, gente, se eles não quiserem criar, tá perfeito, acabou. Dá pra você olhar pra aquele final e falar, gente, é isso. Porque mesmo, que nem eu citei aqui a questão do vamos mostrar como é fazer o inferno na vida dos índios. Só que se você para analisar aquela cena, daquela bundinha branca subindo, matando um índio, estalando os dedos, né? E isso foi uma referência tão perfeita em True Blood. Cara, você assistiu True Blood? Não importei com isso. Cara, isso foi a referência, assim, me arrepiou. Eu falei, cara, que puta referência. Não sei se foi proposital, mas foi uma puta referência aquilo. E daqui a pouco eu explico. E aí ele estalou os dedos e o índio explodiu ali. E aí todos os índios em volta dele, eles subindo assim, sendo o ser superior deles,
remete muito à questão do que... Hoje eu vou usar o Brasil, tá? Mas isso aconteceu em outros países também. Do que os europeus fizeram com os índios brasileiros, com a religião deles. Chegou aqui, essa religião não pertence a você. Se você não seguir o cristianismo, a gente mata você e acabou tudo. Então, assim, dá pra você olhar pra aquela cena e falar, gente, acabou aqui. O que acontece dali em diante é o que realmente aconteceu com a religião do povo indígena. E não só no Brasil, em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, fica esse gostinho de pode ter mais coisas, ele vai mostrar outras coisas. Aqueles dois ainda vão voltar, muita coisa ainda tá pra acontecer. Então, assim, gente, só assistam, porque é só isso que eu tenho pra falar. E não vai arrepender. É muito bom. É muito bom. Se você viu a bundinha do Alexander Skarsgård em True Blood, naquele Monturel de gelo, que foi naquele episódio maravilhoso em que ele se isola lá, você vai adorar ver a bundinha do Skarsgård em meio à floresta. O sol batendo na bundinha dele. Mas você assiste, só assiste, gente. Bom, vou dar aqui uma resumida aqui do que a série é, o que ela representa, né? Não vou nem ver nada oficial aqui, porque nem precisa. Olha, antes até de eu falar, eu quero só dizer que se te der gatilho, é isso mesmo, tá? A gente não tá brincando. Realmente é uma série que fala a história de um vírus que apareceu aí no mundo, começou a se espalhar muito rápido, as pessoas começaram a morrer com problemas respiratórios. Muito rápido. Não foi só a questão do se espalhar rápido, mas a questão do morrer rápido. Do tipo, você pegou o vírus hoje e amanhã você já estava morto. Foi algo que, assim, devastou o planeta Terra em questão de dias, não foi nem semanas. Assim, é que nem eu falei no começo, é um pouquinho assustador você assistir um negócio desse no meio do mundo que a gente tá vivendo hoje. Mas... E aí a série vai contando a história da galera que sobreviveu, porque existem algumas pessoas imunes. Em nenhum momento eles chegam a explicar o porquê que essas pessoas são imunes. E isso realmente acaba não sendo nada importante. O importante é contar a história do que acontece com essas pessoas depois. Então, acaba meio assim, não parece não ser importante agora, porque eu costumo dizer que a primeira temporada de uma série ela é meio que a introdução do rolê todo. Ela é tipo uma redação, ela precisa ter começo, meio e fim. Primeiro parágrafo, primeira temporada é uma introdução, segunda desenvolvimento e a terceira é para você encerrar o ciclo e concluir a sua história. Se a gente levar pro lado de que talvez tenha continuação, essa questão do porquê essas pessoas ficaram vivas tem que ter uma explicação para aquilo. Porque não faz sentido. Porque era assim, a pessoa ela tinha contato, que o Roger falou, ela simplesmente era imune. Ela teve contato com o vírus e não captou o vírus. E aí, ao mesmo tempo, né, ela e várias outras, né, começou a saga de vamos pescar as pessoas. Que aí o Roger vai explicar melhor essa parte daqui a pouco pra você. Então, assim, teve o lado ruim e o lado bom que começou a pescar essas pessoas que sobreviveram. Só que quando você chega lá na frente, no último episódio, quando o bebê da Franny nasce, que aí você vê que a criança nasce doente, aí você fica, caralho, não. Tem um porquê. A criança nasce doente, ela tinha tudo pra morrer e ela se salva. E aí, tem que ter uma explicação do porquê essas pessoas ficaram vivas e por que elas estavam sendo pescadas. Por que mãe Abigail quis pescar aquelas em específico e não outras? Sabe? Então, é por isso que eu ainda tenho uma pontinha de fé de que vai voltar-se para uma segunda temporada para ter uma explicação. Eu acho que Stephen King ele não vai deixar essa ponta solta. Porque quando ele quer foder a cabeça do ser humano, ele fode. Ele fode e fala, gente, acabou, é isso e foda-se a sua opinião. Como é o caso daquele filme que a Netflix fez de como é que é o nome do filme? 1942, 1982, sei lá o quê. Gente, pelo amor de Deus, eu achei aquela porra daquele filme. Eu falei, que é isso? Não entendi nada daquele filme. Não fiquei com medo, mas também não entendi porra nenhuma. Fiquei tipo de outra volta dançando. Falei, oxe, não entendi.
Bota o menininho dando risada do Não Entendi aí, porque foi assim que eu me senti. Diferente daquele outro, que também. E Stephen King, eu já entendi qual que era o Stephen King, mano. Não é possível. Ele adora milho, porque eu nunca vi um cara pra gostar de meio do mato. Ele deve ser o tipo de. Ele curte o milho. Ele deve estar esperando pelos ET. Isso se ele não for um ET, hein? Vamos deixar aqui a teoria de conspiração. Pode ser que ele seja um ET. Mas enfim. Tem um outro filme da Netflix, eu vou procurar o nome aqui também, que aquele ali é da hora. Que se passa no meio do matagal. Então a galera tá no meio do matagal e as coisas começam a acontecer, tipo um lapso de tempo. Gente, é muito da hora aquele filme. No começo você fica tipo, tá. No meio você tá John Travolta. Quando chega no fim você fala, caralho, mano, que da hora. Então assim, quando ele quer foder sua cabeça, ele vai foder sua cabeça. Mas quando ele não quer, ele vai tirar uma explicação do porquê tudo aquilo tá acontecendo. E eu acho que ele deixou essas pontas de propósito. Eu acho que ele quer explicar, porque provavelmente... Eu não li o livro, vou ser sincera, gente. Eu gostaria muito de ler, muito mais do que eu leio, né? Mas devido à minha profissão, ser o que é, eu não leio porque sou obrigada a ler coisas que eu não quero. E aí, quando tem alguma coisa do meu interesse pra ler, eu não sinto a menor vontade. Então, eu acho, eu não sei, me respondam aí, ouvintes. Ele dá uma explicação no livro dele do porquê que acontecem essas coisas? Porque se ele não der, aí faz sentido o fato dele ter chegado no cara lá, no produtor, diretor, não sei, não lembro mais, falado, mano, vamos fazer uma série? Vamos. Porque assim, ele tava muito empolgado pra criar essa série, isso é fato. A empolgação dele ali me empolgou, tá? E ele deve ter criado essa série com esse intuito de, gente, vamos fazer a primeira temporada contando a história do livro, e aí como não tem uma explicação, vamos dar uma explicação no seriado se a galera gostar. Eu acho que ele tá esperando isso, e eu acho que ele teve um bom retorno, porque eu fiz uma associação. Eu fiz uma associação com essa série, por isso que eu comecei a assistir. Quando ela foi lançada... Não foi lançada, não sei se quando foi lançada, mas quando ela começou a ser anunciada ali pelas propagandas da Prime, eu tava terminando de assistir a última temporada do Fear the Walking Dead. E aquela aberturinha do The Stand, que é aquela bundinha branca de costas, mas sem estar à mostra ali pra gente, em cima de um trailer, no meio de um cenário pós-apocalíptico, lembra muito a abertura do Fear the Walking Dead atual, onde não tem nada, a gente tem um cenário pós-apocalíptico, que é uma rua, uma estrada totalmente em branco, sem movimento nenhum, e um carrinho passando assim, tipo, e o mundo acabando. Então eu vi aquilo e falava, caraca, será que isso? Porque na época eu não sabia o nome ainda da derivada do The Walking Dead lá, que a gente até comentou esses dias. Eu falava, será que essa vai ser a temporada derivada do The Walking Dead? Eu tentava associar. Eu associava automaticamente, porque lembra. Então, quando eu fui assistir, eu já fui com esse pensamento, falei, nossa, alguma coisa pós-apocalíptica. Tanto que o personagem, um dos personagens principais ali, que é o cantor, ele lembra um dos personagens principais de Fear the Walking Dead, e que é o nome dele, que é o Stand. Então, no Fear the Walking Dead a gente tem um personagem chamado Stand, e o nome do seriado é The Stand. Então, foi uma associação muito grande. E era muito engraçado porque, assim, a propaganda só aparecia quando eu tava assistindo o Fear the Walking Dead. Qualquer outro seriado não passava essa propaganda. Então a associação foi muito grande. Então eu acho que eu não devo ter sido a única pessoa que fez essa associação. Eu acho que muita deve ter ido assistir, assim, já com esse pensamento. Porque no trailer também, os trailers iniciais, ele não te dá detalhes de como vai ser esse seriado. Ele te mostra cenas soltas, ele te mostra um apocalipse acontecendo, ele te mostra pessoas fugindo. Então, pra mim é maravilhoso. Sim. Eu acho ótimo quando faz isso, porque você instiga as pessoas a assistir sem você contar o que vai acontecer. Exatamente. Isso é maravilhoso. Você quer descobrir o que vai acontecer? Você vai assistir. Não teve como não associar com o seriado do Fear the Walking Dead. Não teve como não associar com o The Walking Dead. Então, eu acho que muita gente deve ter ido assistir com este pensamento.
Só que ao mesmo tempo foi, assim como eu, surpreendida. Porque chegou lá, não tinha nada a ver, mas ao mesmo tempo foi algo assim muito bom e com um elenco foda. Essa é a palavra que eu tenho para aquele elenco. Desde o personagem principal, desde os atores super famosos que você vai ter ali, até os terciários, que são a galera mais, tipo, que foi paga ali só pra fazer o bico. Cara, eu falei assim, eu não precisava nem ser paga. Se você me botasse ali de elenco de apoio, eu já tava feliz. Na hora que eu vi o Ezra Miller ali, eu falei, mano, não é possível, velho. Como assim? Vocês, com o elenco que vocês já têm, vocês ainda colocaram o Ezra Miller, velho? Como assim? Não, na hora que eu vi a Amber Heard, e ela tá incrível no papel dela. Quem? Fudido. A Amber Heard, que faz a Nadine. Tá, eu reconheci o rosto de algum lugar, mas eu tentei associar quem era ela e eu não consegui. Quem é? Ela é a mulher do Johnny Depp. Ex-mulher do Johnny Depp, na verdade. Tá, mas qual outro trabalho ela fez, assim, pra eu poder lembrar? Porque uma que eu conseguia... Pode falar. Ficou bem popular, a Mera do Aquaman. Puta, eu sabia. Eu olhei e falei, cara, é um rosto conhecido, mas quem é essa criatura? Porque eu não lembrava. Aí tem a outra, que é aquela maluquinha lá que anda com o braço direito do Flag, que Sim. Era a Julie, que é que aparece no começo. Eu olhei pra ela no início e fiquei assim, falei, cara, essa é uma atriz famosa também, mas quem era? Depois eu fui lembrar de onde ela é. Ela não é assim, né? Nossa, super, que menina famosa, mas é a Catherine McNamara, que ela é do Arqueiro, né? E ela é do Sim. Shadowhunters. E eu falei, puta que pariu, lembrei. Mas demorou pra eu lembrar, só consegui lembrar dela, eu acho que na terceira vez que ela apareceu, que ela já estava em Las Vegas lá com o Flag. Você comentou aí, eu de verdade, talvez se tiver uma segunda temporada eles expliquem o porquê que essa galera ficou imune ali ao vírus. Mas sabe que eu acho que não chega a existir uma vontade de explicar? Talvez explique, mas eu não acho que seja o grande intuito. Porque normalmente o Stephen King, ele não explica muito esse tipo de coisa. Ele explica mais personagens. Mas o que leva as coisas dos personagens, ele não explica tanto. Por exemplo, o Flag, depois, eu assistindo lá, eu não sei, eu acho que você não usa, mas deve ter alguém que ouve a gente que usa, o TV Time. Eu vou assistindo os episódios, eu vou marcando lá o que eu assisti e tal, e aí tem os comentários das pessoas que também assistiram, né? Acho que foi no penúltimo episódio, a galera fala, tá, o Homem de Preto, ele é um personagem recorrente dos livros do Stephen King. Então, em outros livros dele, esse personagem aparece e tal. Em outros livros do Stephen King, ele mostra esse personagem. Ele vai explicando mais sobre o que é aquele personagem. É igual, por exemplo, a Carrie. Ele nunca explica de onde vem aqueles poderes da Carrie lá em Carrie é Estranha. Mas ele sempre explica quais são os gatilhos que levam ela a perder o controle usando esses poderes. Então, ele é muito mais disso, é muito mais focar no personagem do que na origem de alguma coisa que ele tenha. Então, exatamente. Vamos lá. É nesse ponto que eu queria chegar, mas eu tenho que achar as palavras certas para não ficar parecendo que eu sou aquela pessoa que tá aqui torcendo para ter uma segunda temporada. Sou, mas eu não tô arrumando motivo para isso. Mas vamos lá. Por que caralhas, né? Vamos colocar assim. Não vou colocar o porquê, porque o porquê vai dar essa intenção. Mas vou novamente voltar pro filho da Franny. Aquela criança nasce exatamente na hora em que o Flag explode. Aquela cena interligada, eu já falei, mano, vai dar merda. Eu imaginei que fosse dar merda, eu imaginei que fosse acontecer alguma coisa. Tinha muito potencial de dar uma bosta. E aí, no último episódio, quando ela começa a contar toda a história da criança, que a criança nasceu com o vírus viajante, que o pescocinho dela começou a crescer, e que eles estavam só aguardando a menina morrer, e de repente a menina não morreu. Falei, mano, aí tem
talvez, vamos colocar assim, entre muitas aspas, mas a explicação vai vir através dessa criança. Porque aí você vai um pouquinho mais pro final ainda, que é quando ela vai viajar com o Stu. Que aí aparece a bundinha maravilhosa de novo, né? Tenta ela cai, ela tá ali à beira da morte. E você tem quem? Você tem uma aparição da mãe Abigail quando criança, pra salvar a Franny e a Nenê. Então, assim, gente, tem coisa. E deu muito a entender. Se você começa a pegar esses fragmentos, esses pequenos pontos, que só quem assistiu o seriado com muita emoção, que fui eu, e eu vou confessar que essa emoção só veio depois do segundo episódio, tá? Gente, é sério, eu nunca assisto um seriado assim, prestando tanta atenção nos mínimos detalhes da série como eu assisti esse. Porque geralmente, como eu falei, Valdir, tanto seriado quanto filme, eu assisto 2 vezes. Porque eu assisto a primeira vez com aquela emoção de a primeira vez que eu tô assistindo. Então acaba deixando passar muito detalhe. E na próxima vez, na segunda vez, eu assisto prestando atenção em tudo, sabendo do final, então eu já vejo com outro olho para tentar entender o contexto que realmente aquele filme quis passar, qual é a mensagem. Às vezes tem porra de mensagem nenhuma, mas na grande maioria deles tem, tá? E esse é o tipo de filme que não, eu tava com a emoção de ser a primeira vez, mas eu tava prestando atenção nos mínimos, mas assim, nos mínimos detalhes. Foi o tipo de seriado que eu tava com dó de acabar. Eu geralmente como o seriado assim em 1-2 dias. Esse, cada vez que eu passava um dia assistindo, eu falava, meu Deus, tá acabando, meu Deus, tá acabando, meu Deus, tá acabando. E quando foi no último episódio, me deu aquela coisa, eu falei, gente do céu, acabou. Não, eu fiquei triste quando acabou. E engraçado que ele causou um efeito contrário, né, gente? Porque normalmente eu sou o cara que eu não gosto de assistir de uma vez, eu gosto de ir assistindo bem aos pouquinhos. E no meu caso foi exatamente o contrário de você. Ele me prendeu de uma forma. O primeiro episódio, ele é feito pra você não entender. Ele é montado de uma forma que é feita pra você realmente não entender, pra você ficar com aquele ué na cabeça e depois voltar pra assistir. Só que aí depois eu peguei do segundo episódio em diante, eu matei numa noite. Que me prendeu, que eu falo, mano, não dá, eu tenho que saber o que vai acontecer. Óbvio que precisava terminar de assistir pra fazer o episódio aqui ajudou um pouquinho? Ajudou! O primeiro episódio é um separador de águas. O primeiro episódio é o separador de águas ali, que é aquele episódio que você vai começar a assistir. E se você, já no primeiro episódio, fala assim, nossa, não quero, você vai desistir ali. Ele é feito pra fazer as pessoas que não estão interessadas em assistir desistir nele. Cara, não tem como. Você não passa do primeiro se você não tiver interesse, se você não estiver ali, tipo, prestando atenção. Se você é aquela pessoa que vai ligar seriado pra assistir e deixar passando e não vai prestar atenção, você vai desistir desse. Você vai falar, nossa, não quero achar essa porcaria. Mas se você for assistir o primeiro episódio já com muita atenção, você vai seguir até o final. E você vai ficar com essa sensação que eu tive. Você vai ficar com essa dorzinha no peito de, meu Deus, acabou, eu queria mais. Você vai querer voltar e vai assistir de novo. Gente, ele é um seriado de cunho religioso. Se a gente falar pra vocês que não, a gente tá mentindo. Ele é, porque ele vai trazer essa mensagem pra vocês. E vocês sabem que eu sou a porra louca. Vocês sabem que eu não sou voltada pra esse lado. E eu gostei. Gostei muito. Inclusive, eu tinha falado isso lá no Cão Piroto, numa vez que a gente tava falando de filme, que eu gosto de assistir filmes de premonição, que vai acontecer o fim do mundo e tudo mais. E eu gostava de assistir esses filmes que tinham esse cunho religioso, essa mensagem religiosa, até eu começar a ver uns filmes que tinham Nicolas Cage, e aí acabou a minha alegria com essa questão de filme com cunho religioso. Mas esse seriado, ele mudou novamente a minha visão. Então, gente, aquilo, né? É você ter uma pessoa que sabe trabalhar a história, né? Exatamente. Você tem o Stephen King também. Você tem uma pessoa que sabe contar uma boa história, independente de qual mensagem ele tá tentando passar. É outra coisa, né? Exato. Assim, eu só quero ressaltar aqui, de verdade, pra mim não importa se tiver uma explicação ou não pra essas pessoas terem ficado imunes. O importante é a história deles. Eles são imunes, ponto. É isso. Se ele quiser explicar depois, fechou.
vou assistir e vou querer entender. Mas Sim. se não tiver, pá. Então, mas por que Porque eu volto nessa questão? Porque vamos colocar quem você falou, o que importa é a história do personagem. Então a gente tem ali a história da Franny encerrada, a gente tem a história do Stu encerrada, a gente tem a história do professor, que eu esqueci o nome, encerrada, porque infelizmente ele morre, e eu achei que a morte dele foi uma morte muito honrada e muito essencial pro seriado. Aquela morte eu olhei e falei, cara, foi fantástico. Com o coração não de ele morrer, mas você fala, puta, precisava. Sim. Você não sabia que. Até chegar um momento que você fala, puta, que dó desse povo morrer. Quando acontece, você fala, caralho, mano, conseguiram. É isso. Que nem o Rodrigo não entendeu no momento ali. Esse professor, ele é um dos 5 escolhidos principais ali pela mãe Abigail. Então ele é tipo o fodástico ali. Um dos, né? E aí ele morre. Mas ele morre porque ele provoca a própria morte. Não, ele não se mata. Mas ele vai provocar o braço direito do Flag diante de um júri no inferno. Literalmente ele é o advogado do diabo, né? Para que esse braço direito mate ele na frente de todo mundo que tá ali e todo mundo abra o olho pro que tá acontecendo e perceba que aquele não é um lugar bom, porque todo mundo que tá ali tava com a venda nos olhos. E no momento em que ele mata o professor, o Flag que tava tipo assim subindo nas alturas, porque é simbólico aquilo, né? Mas é simbólico no sentido de tipo assim, quanto mais seguidor, quanto mais pessoas adorando ele, maior ele fica, né? Mais poderoso ele fica. Naquele exato momento que o menino mata ele, esqueci o nome do menino agora, mata ele, tipo, a galera no júri fica estática, fica tipo, meu Deus, e, tipo, todo mundo fica assustado com o que acontece, e naquele exato momento o Flag cai. Tipo, ele tava flutuando e ele cai. Então, assim, aquilo foi essencial, e todo mundo, os outros dois ficam em desespero, mas aquela morte dele foi muito foda. A morte do primeiro menino foi triste, mas não foi uma morte foda. Do mudinho, eu esqueci o nome dele também. Do Nick. Isso. Foi uma morte. Sim. Mas, Valdir, vamos lá. Termina de contar o resumo do seriado pra gente poder continuar debatendo, porque você não terminou. Eu só quero dizer o seguinte. Eu queria ser o Danilo Gentili. Eu não sabia que ele teve no Brasil. Eu tô muito triste depois disso. Acho que foi quando... Foi na estreia do Tarzan, não foi? Sim. Na turnê de divulgação. Eu acho que eu cheguei a assistir a entrevista. Se vocês vissem a cara da Bruna agora. Bom, vamos lá. É isso, temos esse vírus, o mundo pós-apocalíptico, a galera que é imune tá. A gente chega até em um pequeno clichê, né, de mundos pós-apocalípticos, que no fim das contas o grande monstro da humanidade é a própria humanidade. As pessoas começam a ser filha da puta um com a outra. Que aí a gente começa a acompanhar alguns personagens. Não sei pra você, mas pra mim fica meio implícito que todo mundo que sobreviveu ao vírus sonhou tanto com o Flag como com a mãe Abigail. E cada um foi escolhendo de acordo com o que era apresentado pra eles, pra qual lado ia. Quem escolhia ir pro lado do Flag foi pra Las Vegas. Aquela também, né? Vamos ser sinceros também, né? Que é uma coisa que a gente não pode passar pano. Por estadunidense, o mundo é resumido nos Estados Unidos, né? Então, toda a série se passa nos Estados Unidos. Mas quem escolheu ficar do lado do Flag foi lá pra Las Vegas e, diga-se de passagem, por pior que pudesse ser a coisa, eu ia ficar muito tentado de ir pra Las Vegas, que é o único lugar nos Estados Unidos que eu tenho vontade de visitar. Eu ia me fuder muito. Eu consigo ver o Valdir claramente em Las Vegas perdendo todo o dinheiro dele. Não, o dinheiro não, mas talvez a dignidade. Enfim.
quem escolhia ficar do lado da mãe Abigail, ela ia pra... Era o meio interior, né? Ainda próximo de Las Vegas, mas um lugar mais calmo, um pouco mais afastado e tal. E aí cada um desses lugares foi formando sua própria comunidade. A gente vê muito mais as pessoas que vão pro lado da mãe Abigail. E é muito... Talvez no livro mostre mais as pessoas que vão pra Las Vegas. Mas eu percebo que é meio que um mecanismo que eles usam para contar melhor a história, para que quando a gente é levado para ver como que ficou Las Vegas, tem aquele choque. Porque quem ficou com a mãe Abigail, eles se juntam, eles formam uma comunidade, eles formam uma hierarquia, que tem as 5 pessoas que a mãe Abigail escolhe para governar aquela comunidade. E tem essa palavra que eles usam, governar. As pessoas, mesmo os 5, eles ficam meio assim de falar que quer governar, eles começam inclusive com um grupo que toma a liderança ali, que seria temporário, depois é que eles se tornam fixos nessa liderança, mas eles são escolhidos para governar esse grupo e para as coisas começarem a andar de novo, ligar de novo energia elétrica, tirar os corpos das pessoas que morreram de dentro das casas que sobraram para essas casas poderem ser habitadas novamente. É todo um trabalho para realmente reerguer a sociedade humana. Enquanto que, quando a gente vai ver como que ficou o povo que tá lá em Las Vegas, a galera tá, tipo, Sodoma e Gomorra. É putaria, violência, tudo, assim, a torta e a direito, todo mundo vendo e foda-se. É isso. Você vê você olha de um lado, é nego dando porrada no outro, nego matando de tudo. Do outro lado você vê nego transando. É isso, é Sodoma e Gomorra. Sim. É treta, tiro porra de bomba, como o Valdir disse. Então. E aí a gente é apresentado ao conceito de que a mãe Abigail, ela tem essa coisa sobrenatural, ela tem aparecido no sonho das pessoas, porque teoricamente ela teria recebido essa missão diretamente de Deus. Que Deus teria escolhido para falar com ela e teria falado para ela escolher essas 5 pessoas, que um deles, inclusive, eu acho muito legal isso. Ela escolhe o Nick, que é um rapaz surdo-mudo, para ser a voz dela. Então é ele que vai chegar para os outros para falar, para passar a mensagem do que ela quer falar. Eu acho isso muito foda, é muito simbólico. É isso que eu ia falar, simbolismo, estamos aí. E naquela, além disso, além de ser do cara ser surdo-mudo e tal, tem todo um outro simbolismo em volta, porque ele é um cara que ele é latino. Eles não chegam a mencionar na série, talvez no livro, ou talvez eu que não tenha pego, mas me parece que ele é mexicano, que a família dele teria atravessado a fronteira para ir para os Estados Unidos para poder tentar uma vida melhor. E tem um momento ali que ele conversa com a mãe Abigail em sonho, e ele fala, não, mas esse mundo nunca ligou porque eu tenho para falar. Por que você ia me escolher para falar por você? Então, se eu não me engano, ele não é mexicano. Eu lembro de ter aparecido algo no seriado, de eu ter comentado algo com o Rodrigo, porque a gente debateu sobre isso. Se eu não me engano, ele é de Porto Rico, ele é porto-riquenho. É algo assim. Isso. Eu não estou totalmente certa, mas eu acredito que seja isso. Mas é muito... Ele é um personagem que representa muito esse simbolismo de que, não só de que fisicamente ele não pode falar, mesmo que ele pudesse, as pessoas não se importavam com o que ele tinha para falar. E aí, de repente, ele é escolhido para ser o porta-voz da mulher que é uma porta-voz de Deus. É muito incrível, é muito bom isso. Muito. E que um detalhe é que ele é um personagem que ele é tão importante que, inicialmente, ele é tentado para ser o braço direito do Flag. O Flag só escolhe o Floyd depois que o Nick nega. Puta, é verdade. É verdade. Eu lembrei disso, é verdade. É porque as cenas são mostradas em uma ordem diferente. Primeiro mostra o Flag indo atrás do Floyd e depois mostra que ele foi atrás que ele já tinha ido atrás do Nick. Só que, cronologicamente, Ele foi atrás do Nick primeiro. Exatamente.
Nossa, é verdade. Eu não lembrava desse detalhe, mas isso é verdade. Ele foi atrás do Nick primeiro. Cara, e já que você puxou do Nick, eu quero enaltecer aqui um ator desse seriado e o papel que ele fez, que foi um puta papel, que foi o Tom Cullen. Puta que pariu, que personagem bom pra caralho. Mano, como eu vibrei com esse personagem. No finalzinho eu ficava, mano do céu, corre, tá escrito. Você corre, filho, corre, vai embora. Cara, foi assim, os últimos episódios com ele dentro do covil ali, do flag. E aquela cena não, né? Porque é algo que foi feito pra causar essa agonia no telespectador. Mas que é o ringue ali onde as pessoas se matam. Não é ringue, é um outro nome aquilo, eu esqueci. Que é aquela arena onde eles colocam as pessoas pra se matar. E ele faz a limpeza do local. E eu fico toda hora, caralho, mano, vai embora, você vai ser o próximo. Desgraça. E aí depois você entende que o Flag não pode ver ele porque ele é um ser puro, cara, por causa do problema mental dele. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão lindo e tão simbólico e significativo. Eu falei, cara, nossa, sem comentários. O King nessa parte aí, ele foi genial, cara. Merece uma salva de palmas. Bota os bichinhos gritando, ei, batendo palmas. Nossa, foi muito bom. É muito foda. Não é à toa que o Stephen King tem todo esse nome que ele tem, sabe? Toda a obra dele é tão aclamada. Assim. O cara é muito bom, o cara sabe realmente mexer. O terror dos livros dele é um negócio que é muito por causa das criaturas, é um negócio muito pelo tipo de coisa com as quais ele mexe. Mas os personagens que esse cara escreve, mano, é um negócio. É absurdo. É absurdo. E a própria relação do Tom com o Nick, cara. É que com certeza o livro tem mais tempo pra desenvolver isso. E eu entendo perfeitamente que a série, no intuito de ser curta, ela precisava contar a sua história principal em paralelo e contando as ligações que foram feitas antes. Mas, puta, aquela relação, a amizade que esses dois fizeram na estrada, enquanto eles estavam indo encontrar a mãe Abigail, e eles são os primeiros a encontrar ela, puta, nossa, é um negócio lindo, cara. É muito. É um negócio que, tipo, e eles com todas as dificuldades possíveis pra se comunicar, né? Porque o Nick, surdo-mudo, o único jeito que ele tinha pra se comunicar é escrever. E o Tom tem problemas mentais e ele não sabe escrever. Ele não sabe ler e escrever, tadinho. Eles dá a entender que eles devem ter passado coisa de 1-2 semanas sem ele saber o nome do Nick. Sem saber o nome. Nossa, e mesmo assim, você vê que na hora que tipo, surge uma oportunidade, puta, vou ter alguém pra conversar. Mas o Nick percebe que a pessoa não é tão legal, tipo, dane-se você, vou ficar aqui com o Tom. Sim, exatamente. Nossa, eles fazem uma amizade tão bonita, cara. Nossa, é foda. Nossa, mano. Até me perco, mano. Porque, por mim, se pudesse ter uma série só da amizade desses dois, eles na estrada procurando a mãe. Nossa, eu já queria assistir. Nossa senhora. Foi muito bom. Na hora que eles colocam. Eles pegam as 4 pessoas pra fazer vigília no covil do Flag e o Nick escolhe ele, tipo, mandar o Tom, e aí todo mundo fica, gente, não, mandar o Tom, e gente, é essa cara que eles fazem, tipo, o Tom é retardado, o Tom não vai fazer o que a gente quer, não vai fazer o que a gente precisa. E aí o Nick vira e fala assim, mano, ele vai surpreender vocês, porque o Nick passou muita coisa com ele na estrada e depois mostra isso em alguns detalhes. Sim. E o que mais vai duvidar do Nick é o Stu. E o Stu vai ser salvo pelo Nick no final. Pelo Nick não, desculpa. Pelo Tom. Porque o Stu ele vai quebrar a perna durante uma passagem ali. Ele vai ficar isolado no meio da estrada. Não vai ter ninguém pra buscar ele. Porque vai ter acontecido a explosão. E só vai ficar ele e o cachorro. E o cachorro é outra coisa
que é simbólica e que precisa. Que precisa não, vai. Não precisa, mas eu acredito que talvez esse cachorro seja explicado depois. Porque o cachorro não era do Stu e ele volta pro Stu pra cuidar do Stu ali quebrado. O Rodrigo ficou, mano, não faz sentido o cachorro ter voltado. Faz, gente, porque se você tá assistindo desde o primeiro episódio, você viu que quem encontrou o cachorro não foi ninguém, na verdade o cachorro encontrou o Stu. O cachorro tava com o professor no meio da estrada, o Stu tava caminhando e o cachorro foi até ele. Então o cachorro pertencia a ele e não ao professor. E quando acontece essa cena, né, que a gente ficou até puto, a gente falou, mano, não leva a porra do cachorro. Pra que você tá levando o cachorro? A mãe Abigail falou que você não pode levar nada daqui, caralho, você vai levar o cachorro. Eu fiquei pensando isso na hora também, só que aí quando eu vi o cachorro voltar, eu falei, precisava. Era necessário. Sim. Inclusive, em muitas cenas, desde o começo ali, quando eles começam a apresentar os sonhos que a galera fica tendo com a mãe Abigail e com o Flag, em muitas vezes o Flag é representado como um lobo. Como um cachorro negro, é. Inclusive no momento que a mãe Abigail tá no meio da floresta, ele é um cachorro negro. Sim. Ele é um lobo negro. E a mãe Abigail aparece como um lobo branco. Sim. E no momento em que o Stu tá lá, não pode fazer nada, tá com a perna quebrada e tal, o lobo aparece e o cachorro vai pra cima do lobo e ele ganha, protege o cachorro. Nossa, cara, mano, aquele nada cachorro... é sem intuito. Tudo tem um porquê ali. É muito bom. Sim. É por isso que eu tô falando, cara, tudo que aconteceu naquela série, se você vai parar e analisar de cabo a rabo, fala por fala, tem um porquê, teve uma explicação. E ficou pontas soltas de propósito, porque elas têm explicação para aquilo. É aquilo que a gente falou, eles deixaram ponta solta para. Talvez volte, talvez não. Mas é muita coisa que com certeza tem muita gente assim como eu, tipo, gente, explica aí, Sr. King, o que o senhor quer fazer com isso? Então, tem coisa ali e eu não acho que realmente seja legal explicar, como é o caso do ponto da imunidade. Eu não acho que precise chegar e falar, olha, é isso. Porque o fato de eles serem imunes, para mim, já existe uma explicação velada de que eles realmente são a parte o que restou, meio que os escolhidos para reerguer a humanidade, e que reerguer ou não ia depender muito da escolha que eles fizessem na hora de escolher entre a mãe Abigail e o Flag. Porque, por exemplo, como é uma série que é uma história muito ligada a uma questão religiosa, tem muita coisa ali que não precisa ser explicado dentro da história. É só você fazer a ligação com coisas religiosas mesmo. Por exemplo, a forma como o professor morre. Na hora que ele morre, eu olhei para aquilo e falei, puta, eles não foram enviados ali para enfrentar, derrotar o Flag, destruir, né? Não, eles foram enviados ali para eles serem mártires, para que as pessoas olhassem para eles morrendo pelo que eles acreditavam e falassem, puta, talvez o que está acontecendo aqui esteja errado. Se essas pessoas aqui estão dispostas a morrer por um negócio que eles acreditam, acho que talvez o ponto deles seja bom. Que é isso. Se você pega a Bíblia para analisar, em muitas ocasiões você tem pessoas que passaram por isso para que a humanidade olhasse para eles e falasse, olha, tá, realmente esse cara aqui morreu por uma coisa que ele acredita e talvez aquilo seja bom. Talvez a gente tenha errado e contra essa pessoa. Então, só que aí o King fode o rolê fazendo o quê? Descer num Deus Antigo Testamento, vingativo pra caralho e matando todo mundo, até quem se arrependeu. Porque foi isso que aconteceu. Você acha a todo momento, você fica aí, caralho, como é que eles estão soltando aquela porra? Como é que eles vão soltar? E você fica torcendo pro Lloyd chegar com a chave porque o Lloyd tinha se arrependido e tava indo com a chave soltar eles. E de repente desce uma luz. Uma luz do caralho, aquela bomba entra, uma bomba. Como é que é? É uma bomba atômica? Era bomba atômica, né?
Eu acho que era. Uma bomba atômica, uma bomba exatamente. nuclear. É uma bomba nuclear ali com Ezra Miller, não sei falar o nome dele que enrola minha língua. E o cara já tá derretendo, e aí vem aquela luz, aquele raio, você fala, que porra tá acontecendo? E aquele raio começa a matar todo mundo, inclusive porque naquele momento em que ele começou a soltar água ali, mais da metade da galera já tava se reconvertendo, já tinha entendido o que tava acontecendo e tava arrependida. Só que aí Deus falou, quer saber? Cansei da brincadeira, não quero mais brincar dessa porra e vou matar todo mundo. E ele sai matando um por um, raio atravessa assim, pá, explode. Aí o Rodrigo até brincou, falou, até parece que um raio vai fazer isso com a pessoa. Eu falei, raio não, mas Deus vai, meu filho, Deus atravessa, vai explodir você, igual num troglute da vida. E sai matando todo mundo. E aí, um negócio que bugou meu cérebro. Tem umas pessoas ali que você vê que ainda conseguem sair de dentro do hotel ali e tal. Eu pensei, não, beleza, essas pessoas que conseguiram sair e tal, né, vão se converter e tal, estão salvas. E aí quando cai o raio em cima da bomba e explode tudo, eu falo, caralho, tá, não sobrou ninguém. Foi aí que bugou o meu cérebro. E aí que eu falo assim, aqueles dois sobreviveram porque eles não morreram. Aqueles dois não morreram e não deram um final pra ele. Então a gente tem personagens que precisam ser concluídos. Quem não entendeu a história, tipo, como assim, caralho? Explodiu uma bomba atômica, uma bomba nuclear e eles não morreram? Não, gente, eles estavam debaixo d'água. Até aquela cena foi proposital. Até a chave não ter chegado pra eles foi proposital. Porque o fato deles estarem inundados ali, entre aspas, basicamente se afogando foi o que salvou eles. Tanto que você vai ver o Larry, né, olhando pra cara da japonesa ali, que eu esqueci o nome dela, não é japonesa, desculpa, galera, mas ela é de etnia indígena, ela não é japonesa. Se olhando, aí ele balança a cabeça pra ela do tipo assim, tá, é agora. E eles se enfiam debaixo d'água, e aí é quando a bomba explode. Tipo, eles não morreram, eles estão vivos. E eu fiquei, desse momento, até o último segundo do seriado. Tá, cadê o Larry? Cadê a mulher? Cadê o Larry? Cadê a mulher? Porque eles estão vivos, mano. Cadê eles? E eles não apareceram. E o final é o quê? É a bundinha do Flag aparecendo numa tribo indígena, na qual aquela mulher é uma descendente indígena. Gente, então alguma coisa vai acontecer ainda. Nem que seja em filme, nem que seja em livro, mas eu tenho certeza que vai ter uma continuação dessa porra. Outra coisa que bugou o meu cérebro muito, mas tipo muito grande, foi aquele menino. Tem uma criança nesse seriado, gente, que ela não abre a boca pra falar um A, que você fica o tempo todo imaginando o que foi que ele viu que bugou o cérebro dele. Porque ele aparece com a Nadine. A Nadine é a esposa, vai virar a esposa do Flag. Foi Nadine, queria ser você. Mas, Certeza? O final dela não é muito legal, não, hein? Olha. Não é mesmo. Mas vamos lá. Inclusive, eu vi gente lá no TV Time, eu vi gente comentando que, tipo, que não julgava a Nadine, porque o sexo que ela teve foi muito bom. Só que quando viu o final dela, me arrependeu. Eu ia fazer, mas eu ia me arrepender. Mas enfim. A Nadine, ela encontra essa criança e teoricamente começa a cuidar dela. E aí onde mostra, ou tem uma outra parte simbólica, porque toda vez que a Nadine está com essa criança, ela é uma pessoa. Quando ela tá sem a criança, ela se transforma num ser totalmente maldoso, enfim, horrível, uma pessoa horrível. E tanto que a única coisa, até antes do final, que essa criança fala durante o seriado inteiro é: Mãe Nadine. Como é que é? Quando a mãe Nadine tá comigo, ela não. Ai, caralho, aquela não é a mãe Nadine. Quando ela tá comigo, ela é a mãe Nadine, mas aquela não é a mãe Nadine. Tem duas mães Nadines, alguma coisa assim que ele fala. Que aí você entende, é a hora que você entende, você fala, caralho, mano, realmente, quando ela tá com a criança, ela é boazinha, ela pensa nos outros, sem a criança não. E aí vem aquela coisa de que realmente a pureza da criança, ela muda o ser, ela vai mudar o outro, né? Porque a criança, o tom, ela vai vir ali em forma de pureza mesmo, para mostrar essa questão, o lado bom da coisa.
E essa criança, ela não vai abrir a boca pra falar nada, porque ela não precisa, porque é um ator, é uma criança tão boa no que ela tá fazendo, que ela não precisa nem de fala, mano. Só de você olhar pra ela, você já sabia o que tava acontecendo. E deu muito a entender que ela via coisas. Então, assim, ela via quem era bom, ela via quem era ruim. Por isso que ela não falava quando a Nagini tava perto. Ela sabia que aquele menino, eu esqueci o nome dele, deixa eu pegar aqui agora. O Harold não era uma pessoa boa. Então toda vez que ela se aproximava de uma pessoa que não era bom pra ela, ela sabia. E você via aquilo no olhar dela. E aí, o que acontece? Outra coisa que aí eu falo assim, gente, aquela criança que nasceu da Franny tem alguma coisa. Porque quando essa criança ela nasce, ela vai nascer, né? A Franny tem trabalho de parto, ela tá com o menino. E é na mesma hora que dá o cabum lá que mostra que Las Vegas explodiu. E aí a criança fala, a partir daquele momento aquela criança ela começa a falar enlouquecidamente igual uma vitrola. E aí a Fran ainda fala, mano, você tá vendo? O que aconteceu? Tem alguém vivo? Alguém morreu? E aí ele fica tipo, ele não dá mais detalhes, mas é claro que ele tá vendo, porque ele tem algum tipo de dom ali. E aquela criança tinha algum, além de mostrar pureza, obviamente, ela tem algum outro papel ali essencial naquela história. A cara do Roger, vai lá, fala. Nossa. Aí é que tá. Assim como o Flag, ele é um personagem que ele apareceu primeiro nesse livro do Stephen King, que é o que dá origem à série, mas assim como ele apareceu primeiro aqui e depois ele vai aparecendo em outras obras, não especificamente o personagem desse menino, mas o Stephen King, durante toda a obra dele, ele trabalha muito essa questão de crianças que têm alguma sensibilidade, algum poder, alguma habilidade, que ele chama essas crianças de os Iluminados. Isso te remete a algum clássico do cinema aí, que também é baseado na obra do Stephen King? O Iluminado. Durante todo o trabalho do Stephen King, ele trabalha essa coisa de crianças, não só crianças, tem alguns adultos também, só que normalmente crianças, que eles têm alguma sensibilidade, alguma habilidade com o sobrenatural. Que durante a obra dele ele chama de Os Iluminados. Ah, tá. Fez sentido. É o que esse menino é. É o que o menino é. Ele não explica completamente ali, porque é para realmente quem conhece a obra do Stephen King fazer a associação com outras obras dele e falar, tá, esse menino aqui é um iluminado, beleza, sei o que tá acontecendo. É lógico, a gente que acaba embarcando de primeiro ali, a gente percebe que o menino tem alguma coisa, mas não dá pra entender tão bem. Eu mesmo, para eu entender que ele era um iluminado, eu precisei ir pesquisando algumas coisas. Mas é porque a obra do Stephen King, pra quem gosta aí de Marvel, a obra do Stephen King é um grande universo compartilhado. As coisas não se conectam diretamente, assim, Verdade. como é no universo dos quadrinhos, mas tudo se passa ali dentro de uma coisa só. É tudo uma coisa, são pontos diferentes de uma coisa só. Como, por exemplo, o próprio Flag, aqui em The Stand, ele aparece como se ele realmente fosse um demônio. E no próprio livro mesmo ele é apresentado dessa forma. Só que depois, em outros livros que o Stephen King foi escrever depois, e que não fica tão claro a ordem cronológica dos acontecimentos, ele, na verdade, revela que o Flag ele não seria exatamente um demônio. Ele é um humano. Só que ele é um feiticeiro muito poderoso, muito fodido, que não se sabe exatamente a idade dele, e ele aparece em um monte de coisa do Stephen King. Principalmente na Torre Negra. Ele é o principal vilão da Torre Negra, de todos os contos. E o grande objetivo dele é tomar a Torre Negra para ele, para ser aquela coisa bem original de conquistar tudo. Ser o mais poderoso de todos. Mas é isso. São personagens que eles estão ali, mas
eles são apresentados, são conceitos que já acabam aparecendo em outras obras do Stephen King, e para você realmente entender completamente o que aconteceu ali, você acaba tendo que consumir o restante. Não dá para você ficar só ali. E vamos lá. Dependendo do que fosse, eu diria que é desleal você falar. Para você entender isso aqui, você tem que ir ler o outro livro ou assistir o outro filme que também é baseado nisso. Mas, puta, é Stephen King, é bom. Então, tipo, eu passo esse pano porque eu fiquei com vontade de ver o resto. Pois é, menino. Stephen King, tá ouvindo nós aí? Banca nós, que a gente lê todos os seus livros e vai sempre falar bem de você aqui. Não que a gente não vá falar, né? Mas a gente vai ter, assim, uma base muito melhor para dar cada detalhe, para fazer cada teoria, para instigar a galera, para querer mais e mais a te ouvir, a te ler, a te assistir. Banca nós, manda os livros aí para nós, paga, sei lá, quanto pra gente por hora aí. O suficiente para eu largar o colégio, que a gente faz tudo. Eu não ia reclamar nem um pouco, né? De minha parte não precisava nem pagar, só de mandar os livros eu ia ler com um sorriso de orelha a orelha. Nossa, meu sorriso ia ser maior que o do Loki. Então, aqui no meu caso, eu preciso sair da escola para poder voltar a ter coragem de ler de novo, gente, porque senão eu não tenho essa vontade toda. Então eu preciso. Não, no seu caso você precisa mesmo. Mas, nossa, cara, quando eu comecei a buscar isso e ver. Né, e tem um outro detalhe, né? Ele, durante a série aí, tem um ponto que o Flag, ele tenta a mãe Abigail, e eles comentam de que ele tem vários nomes, né? E realmente, durante toda a obra do Stephen King, ele é chamado de vários nomes diferentes. E só, se eu não me engano, posso estar errado, porque realmente eu não cheguei a ler os livros. Se alguém que estiver escutando aí leu os livros do Stephen King e sabe disso melhor, corrige a gente, manda mensagem pra gente lá no Instagram corrigindo. Mas se eu não me engano, esses personagens são todos juntados no Homem de Preto na Torre Negra, pra falar que, ó, no fim das contas, todos esses personagens aí, vilões de tantos contos, tantas histórias diferentes, é tudo o mesmo cara. Caraca! Juntou todos eles. Juntou todos eles pra transformar na bundinha branca do Alexander Skarsgård. Cara, que junção maravilhosa. Apenas isso, você passa a receita. Então, tem uma teoria aqui, gente, sobre esse detalhe aí. Que é o quê? Você vai pegar ali a bundinha branca bonitinha do Flag no stand e você vai ter nos últimos, acho que no 6º episódio ou no 7º, que é quando a mãe Abigail tá tretando com ele ali cara a cara, e ele fala, ela fala assim pra ele, você tem vários nomes, que não sei o que, alguma coisa assim, é uma treta entre eles ali, numa conversa que só eles estão entendendo. Mas que ao mesmo tempo ele pega e cita, ele fala, eu sou a Legião. Gente, Legião dentro da literatura bíblica, você sabe que é vários demônios, não é um demônio só. Inclusive tem um filme sobre isso, que é maravilhoso aquele filme, do mesmo nome, chamado de Legião. Então, você tem ali o demônio Legião, que é o quê? Vários deles. Então talvez se encaixe nisso que você está falando, nessa questão de ter juntado todos e transformado num só. Então talvez não seja essa questão de ser todos um só, entendeu? Mas no final, cada livro, em cada lugar, a Legião agia como um. E que chegou no stand e virou, se mostrou quem ele realmente é. Coisa bonita. Eu tinha reparado nisso. Então, faria sentido, só que na verdade eu cheguei a pensar que fosse alguma coisa nesse nível também, só que quando eu fui começar a pesquisar um pouquinho melhor sobre, o ponto é que no The Stand é a primeira aparição desse personagem na obra do Stephen King. Ele vai traçar, tanto que é isso, em The Stand, até no livro, ele é retratado como se ele realmente fosse um demônio. Então, talvez até mesmo a questão de ter essa linha de diálogo onde ele cita o Legião
talvez fosse realmente, na época, para falar que ele realmente era um demônio. Só depois, quando ele começou a reaproveitar esse personagem em outros contos e outros livros, é que ficou meio mais oficial de que ele era um humano, que era um feiticeiro muito poderoso, que tinha estendido a vida dele, sabe? Esses detalhes foram sendo desenvolvidos depois, em outras aparições dele. Só que aí, com certeza é proposital, não fica claro qual que é a ordem cronológica dos acontecimentos. Em que momento se passa cada coisa. Pode ser que em algum momento, quando fica oficial de que ele é um ser humano, que ele é um feiticeiro, talvez ainda seja antes do que cronologicamente do que acontece em The Stand. Talvez em The Stand ele tenha se tornado tão poderoso que ele virou um demônio. Não sei. Então, Talvez. vamos lá. Vamos ver porque você estuda essa parte melhor do que eu. Em vários livros do King, ele vai aparecer como Homem de Preto, que depois no estudo você entende que ele é um feiticeiro. E só agora ele aparece como demônio. Isso. Então, tem uma informação aqui, não sobre as histórias do King, mas sobre essa questão realmente literária da Legião. Que Legião era o quê? Legião ele é um demônio, que ele passou a ser conhecido ali a partir do milagre que foi narrado pelos sinóticos, tá? Lá nos 3 evangélicos sinóticos, que é em Marcos, Mateus e Lucas, onde aparece o milagre de Jesus exorcizando os demônios. Isso de acordo aqui com o nosso site abiblia.org, tá? A explicação, já vou dar até a fonte. Mas enfim, quem foi ali Legião? Legião, ele era um demônio em específico, tá? Que possuía ao mesmo tempo um ou mais de 2 homens. Então, assim, vou voltar na minha teoria. Ele vai aparecer na série de livros aí, não na série em si, mas nos livros do King, de diferentes formas, para no final, né? Vão colocar aí no final, não chega a ser no final. Mas para que quando chegasse aqui no stand, na dança da morte, dança dos mortos, como é que era? Dança da morte. Enfim, o King dá uma explicação para quem é essa pessoa, pro Homem de Negro, que ele é a Legião, ele é o demônio que possuía todas essas pessoas, que possuía inclusive o feiticeiro. E que na verdade ele vai aparecer aqui, ele vai explicar para você que ele é um demônio, nada além disso. Pode ser. É que pesquisando sobre o personagem, é que o que eu falei, o King ele realmente não explica muito origem de poderes, origem desse tipo de coisa. Ele explica muito mais dos personagens em si. E, então, assim, pelo menos na pesquisa que eu fiz, não fica tão claro a ordem cronológica das coisas, de como que acontece. Se eu não me engano, parece que em um dos contos da Torre Negra, eles chegam a citar o apocalipse do vírus, mas não fica claro em que momento dessa história eles estão. E tem lá o Homem de Preto, que ele é o único lugar onde ele é retratado como um demônio é em The Stand. E o que fica confuso é isso, porque o The Stand é escrito, ele foi escrito antes. É o que fica confuso. Talvez, de novo, se você está escutando a gente, se você leu os livros do King, se você realmente conhece isso melhor que a gente, cara, corrija a gente. Manda mensagem no Instagram, manda e-mail pra gente. Eu fiquei muito, muito empolgado com isso. Nossa, eu quero muito entender essa parada. Então, olha, ai meu Deus do céu, a minha euforia já esperando a segunda temporada. Acabei de achar um site aqui que se chama stephenking.com.br, onde eles debatem várias coisas sobre as teorias. Não sei se você chegou a ver algo sobre isso. E ele está explicando a questão do Flag, ele está explicando aqui quem é o Flag, né? Ele começa falando, eu não vou ler muito não, gente, eu vou ler só um pedacinho, só para vocês entenderem porque eu fiquei eufórica. Randall Flagg é um dos maiores vilões criados pelo Stephen King. Ele é o vilão da porra toda. Ele vai aparecer, é o que o Valdir falou, ele aparece em cerca de 7 novelas e às vezes como antagonista,
que é o caso aqui do livro A Dança da Morte, que a gente está apresentando para vocês como seriado The Stand. E o segundo, gente, o segundo, Olhos de Dragão. A gente vai ter uma segunda temporada nessa porra, certeza que vai. Agora eu tô mais feliz ainda, vou até dormir feliz hoje. A estresse que eu tive hoje já não existe mais depois dessa. Vamos ter bundinha do Skarsgård de novo. Uhul! Mas enfim, a questão aqui é que ele vai citar, ele vai falar que ele aparece, o Flag ele é descrito, como você mesmo acabou de falar, em A Torre Negra, com o nome de Walter Odin, e ele é o feiticeiro, né, dentro desse livro, que é um servo dedicado ao lado negro exterior, na qual ele tem habilidades sobrenaturais, que inclui a necromancia. Enfim, e aí a primeira aparição do Flag mesmo aconteceu no The Stand, como o Valdir acabou de falar, com essa figura demoníaca, mas aqui a segunda aparição foi lá no Olhos de Dragão, então Olhos de Dragão vem pra nós. E Só vem. Onde ele surge como o feiticeiro malvado que tenta mergulhar no reino de Delain, no caos. Então, gente, é isso aí. Eu acho que eu vou continuar defendendo a minha teoria de que, na verdade, sempre foi a Legião e ele só utilizava várias máscaras, tanto que no próprio, deixa eu lembrar qual seriado não, é num filme, tem um filme de terror que eu assisti, eu não lembro qual que é, que mostra a Legião. Por um segundo eu cheguei a achar que era o Constantine, mas não é o Constantine, que ele tá exorcizando, e aí uma das falas do demônio é: eu posso vou colocar entre aspas porque não era fantasiar, mas era outra coisa, eu posso me fantasiar do que eu quiser, porque eu tenho várias caras, eu sou a Legião, e você nunca vai saber que sou eu. Então, com essa fala, eu finalizo fechando que o Homem de Preto é a Legião, e que Stephen King tá colocando ele nas novelas de diferentes modos para chegar no final e falar: ó, esse aqui é o cara fodão, esse aqui é a Legião, ele é o principal vilão da porra toda, e se você deixou de ler 2 livros meus, você se fudeu, porque você não sabe o que foi que ele fez lá atrás. Eu acho que no final de tudo, como o Roger falou, tá tudo interligado. Para você entender quem é quem, você vai precisar sentar sua bundinha e ler os livros do King de cabo a rabo. Então, qual que é a principal? É o que eu vou precisar fazer. Qual que é a principal editora que lança os livros de Stephen King no Brasil? Pra gente pedir uma. Não faço ideia. Será que é a Dark Side Books? Dark Side Books? Chama nós. Queremos. Manda os livros aí pra nós que a gente lê. Eu prometo que eu acho um tempinho aí. Deixa eu pegar. Não, hoje em dia tempo é complicado, mas, cara, isso me empolgou tanto, cara. Nossa, Stephen King, eu sempre fui muito atraído pelas coisas de Stephen King, mesmo antes de saber que era dele. Eu sempre fui apaixonado por Carrie Estranha, desde a primeira versão desse filme que eu vi. E esse filme acho que tem umas 3 ou 4 versões. Eu sempre fui apaixonado por essa história. Só muitos anos depois é que eu fui saber que era do Stephen King. E, cara, nossa, é muito bom, mano. Só pra gente puxar aqui, a editora é a Suma de Letras. Suma de Letras. Nós aqui, ó, olha pra nós. Nós é bom o que a gente faz, cara. Só manda aí pra gente. Manda audiobook. Manda audiobook pra mim. Manda o book pro Valdir. Manda em áudio, por favor. Que aí a gente consegue. Nossa, se for em audiobook, eu consigo engolir um livro inteiro num dia só, cara. Pum. Manda o audiobook que eu escuto e a gente faz aqui a propaganda de vocês, assim. Sem como é que fala, Valdir? Sem nenhum compromisso. Manda aí. Cara, só vem. E digo mais. A gente tá aqui se propondo a ver os livros, ouvir o audiobook e tal. Mas eu quero agora que você imagine, porque The Stand já teve uma série antiga que foi lançada, se eu não me engano, em 91, 94, uma coisa assim. Teve? Que essa mesma cara. Teve. Que essa mesma cara quando eu soube. Deixa eu até olhar aqui mais pra poder falar certo.
Stephen King, por favor, fique em casa, use máscara, não saia pra pegar vírus. Isso aí. Você já tá de idade, o senhor, tá? Então vamos, por favor, manter aí a ordem pra poder Só continua continuar só continue fazendo o seu escrevendo. trabalho. Isso. Pra que sair de casa se o senhor pode continuar ficar em casa e fazer os negócios, né? Continue escrevendo, fazendo a gente feliz. Gente, a Só editora essas- procura. galera. Vai lá nos comentários e marca a editora Suma de Letras pra patrocinar nós. Marca lá, Suma de Letras, escuta que essa porra. Manda audiobook pros meninos. Marca aí, gente, por favor. The Stand é uma minissérie norte-americana de 1994 baseada no romance de mesmo nome isso de aí. Stephen King. Caralho, 94. Já teve outra versão. Recebeu Só que prêmio pra caralho, hein? Sim. E aí eu te digo, se já tinha série antes, já foi premiado, também tinha um elenco na época muito bom. Por que será que o Stephen King teve tanta empolgação pra fazer essa série agora? Pra fazer uma segunda temporada. Então, eu não diria exatamente uma segunda temporada, mas será que ele não vai querer fazer séries e filmes contando toda a história desses livros dele? Então, Só que agora- Mas agora ele não realmente deveria estar seguindo uma contando. ordem. Ele não deveria estar contando na ordem cronológica. The Stand não é a primeira. É aí Então. que tem que ver qual é a primeira. Só que aí é que tá. Ele não vai seguir uma ordem cronológica, tanto que o próprio The Stand não segue uma ordem cronológica de acontecimentos. Ele vai indo e voltando. Isso é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito. Ele não assume que o espectador não consegue entender. Ele não subestima a inteligência de quem está assistindo. O primeiro episódio, ele é feito para você não entender mesmo. A partir do segundo episódio, ele mantém essa coisa de ficar indo e voltando na linha do tempo, só que ele já não é mais tão confuso. É simplesmente que você tem que parar e prestar atenção no que você está assistindo. Então, assim, eu não vejo tão dificilmente assim ele fazendo essas coisas na ordem que os livros foram lançados e não em ordem cronológica, para que o próprio espectador faça as costuras das histórias. Eu não acho isso muito difícil. Porque se ele fez isso nos livros, por que ele não ia fazer isso com série e filme? Isso é verdade. Aí eu tenho que concordar com o Valdir. E eu, pessoalmente, eu acho isso ótimo. Eu adoro quando uma série não subestima a inteligência do espectador, quando ela faz exatamente o contrário, quando ela instiga a pessoa a raciocinar mais. Isso é fantástico. Tem um monte de gente que quer pegar, por exemplo, coisa simples, os filmes da Marvel para assistir em ordem cronológica. Não tem necessidade de você assistir em ordem cronológica. Se você assistir em ordem de lançamento, dá pra você pegar muito fácil em que momento se passa cada filme. Então, eu assisti em ordem cronológica. E aí eu vou te falar com a visão minha. Dá pra fazer isso que você falou? Dá. Mas se você pega, que nem eu não assisti na data de lançamento, porque eu já falei pra vocês que até um tempo atrás eu não assistia, não gostava. Eu tinha medo, na verdade. E aí depois, com esse Rodrigo, eu fui assistindo, mas eu assisti em ordem aleatória. O Rodrigo já pegou e falou assim, mano, assiste em ordem cronológica, que não sei o quê, já que você assiste 2 vezes mesmo a porra dos filmes. Falei, beleza. Peguei um papel, listei todos em ordem cronológica certinha. Falei, vou baixar essa caralho, porque não tinha na Prime nem na Netflix na época, né? Baixei todos, mas todos, gente. Pensa que meu computador ficou pesado, o bichinho quase morreu. E fui assistindo. E assim, é que nem o Valdir falou, dá pra você entender, não precisa. Só que se você segue a ordem cronológica, muita coisa que ficou ali pontinha solta na sua cabeça que você fica, caralho, por quê? Você entende. Então talvez aquilo. Você vai entender se não assistir na ordem cronológica. Vai. Mas muita coisa que você acha que é uma ponta solta, não é. Ela vai se encaixar se você seguir a ordem certinha do negócio. Tanto que assim, Então, se você não fosse entender na ordem cronológica, eles não lançariam na ordem bagunçada. Eles iam criar uma ordem cronológica. Primeiro esse, depois esse, depois esse. E não é o caso, né?
mas você acaba entendendo muita coisa que naquele momento não faz sentido pra você, você entende. Muita coisa que tá bagunçada ali, você vai acabar entendendo. É que, na verdade, nesse ponto, a Marvel foi malaca. Na verdade, tem os filmes, quando você pega eles em ordem de lançamento, você percebe que tem coisa ali que não foi planejada. Tem coisa ali que realmente é furo. E aí eles pegam um filme lá que eles lançaram lá na frente, mas cronologicamente se passa antes, e eles falam, puta, deixa eu aproveitar isso aqui pra costurar essa ponta aqui que ficou solta. Eles foram malandros. Sim. Super gosto. É inteligente fazer isso. Mas é isso. E no caso dos livros do Stephen King, se for realmente fazer outras séries e outros filmes para realmente seguir, contar toda essa história da obra dele, cara, eu vejo isso. Ele não vai contar em ordem cronológica, vai ser em ordem pelos lançamentos dos livros, e ele vai jogar pro espectador. Ó, cada um vai ter sua própria história fechada, bonitinha e tal. Mas se você realmente for se dedicar, você que tem que fazer a costura de uma coisa mas pra outra, aí é outra coisa. Se for pela ordem dos livros, também já saiu fora de ordem. Porque ele lançou aí o The Stand, não foi o primeiro. The Stand não foi a primeira publicação dele. A primeira publicação dele foi a Torre Negra. Então, aí, nesse caso, a teoria também já cai por terra. Porque aí ele não vai seguir nem a ordem cronológica da história, mas ele também não tá seguindo a ordem cronológica dos livros. Ele tá fazendo aleatório. Não sei. Então, não sei. Mas que eu vejo muito ele fazendo isso de jogar pro espectador fazer a costura das coisas, porque vai estar lá. É só você juntar as coisas. Editoras, mandem audiobooks pra nós de todos os livros do Stephen King pra gente poder entender o que vai acontecer aqui. Por favor, a gente promete fazer uma puta propaganda pra vocês. Porque, ó, vamos lá. Vamos supor que realmente ele vá seguir aí uma ordem de livro. Vamos supor que, na verdade, não existe ordem de lançamento e nenhuma ordem cronológica. Mas a gente tem no meio dessa zona toda 4 livros que tem uma história que tá conectada. Que, tipo assim, acabou esse aqui, a continuação vai ser lá no livro 6. Aí, quando acabou o livro 6, a continuação vai ser no livro 15. Então, por isso, talvez a gente não esteja encontrando, assim, uma conexão cronológica aqui. Porque talvez essa porra esteja tão bagunçada que nem ele mesmo sabe onde tá. E talvez ele vai seguir isso. E pra gente saber, a gente precisa ouvir todos os livros. Então, editor, manda pra gente, por favor. Manda pra gente. Nunca pedi nada. Stephen King, encontra alguém. Junta com essa galera que fez The Stand, faz o restante das séries, faz filme, faz tudo. Faz. Só vem. Mas quer. A gente vai assistir. Prometo. Com certeza. Nunca te pedi nada. Com certeza. E é isso aí, gente. Nossa, a gente ficar aqui, a gente vai falar de Stephen King do The Stand, só The Stand, episódio pro mês inteiro. Duplicado ainda. Porra! Bom, gente, é isso aí. Comenta lá no Instagram se vocês ficaram tão empolgados quanto a gente. De novo, se você já leu, se você entende melhor da obra do Stephen King, manda mensagem lá pra gente, manda e-mail, manda sinal de fumaça, sei lá, qualquer coisa. Tenta dar uma luz pra gente também. Ajuda a gente aí a falar com as editoras pra eles mandarem os livros pra gente. Marca a gente lá, audiobook, por favor, porque a professora aqui não consegue ler mais nenhuma letra na frente dela. Gente, vocês têm noção? Eu não fiz nem pauta pra esse programa de hoje. Tão difícil que tá a minha vida. Então, por favor, seguimos aqui na emoção à flor da pele, sem pauta. O Valdir quase infartou quando eu falei pra ele que eu não tinha escrito minha pauta hoje. Aí vocês imaginam que sem pauta a gente falou tudo isso. É pra vocês terem noção de quanto esse negócio foi ligado pra gente. Se você não assistiu, tá ouvindo aqui com a gente agora e se empolgou, vai lá, assiste. Fala pra gente depois o que vocês acharam da série. Comenta com a gente quais são as suas teorias sobre The Stand, sobre toda essa obra do Stephen King. E volta aqui com a gente semana que vem para falar sobre qual que vai ser o nosso assunto semana que vem, Bruna. 6 horas e meia depois.
Bom, a Bruna não tá lembrando aí, né? Tal, muito, tem seu motivo dela não lembrar. Né? Vou botar no episódio da semana que vem. Infelizmente não teremos a nossa amiga Bruna, mas teremos um pequeno reforço aqui pra gente falar um pouquinho sobre alguns animes. Principalmente, né, nesse início dos animes aqui no Cine Nerd, a gente falar um pouquinho de nostalgia, né? Falar de uns animes que fizeram sucesso na década de 90 e 2000 aqui no Brasil. Então, se você é dessa época, você tá ficando velhinho aí, que nem a gente, ouve a gente. Se você é mais novinho, se é dessa geração millennium, ouve a gente também pra você saber o que era bom na nossa época, o que era bom de verdade. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final com a gente e tchau! Tchau! Pera. Eu tenho outra frase de efeito. Pera, que essa é muito boa. Se você quiser colocar até nos erros, pode colocar também. O e-mail eu nunca lembro. Danos morais, assédio violento ao pudor, sei lá, tudo. Meu Deus. Fora que quem vai abrir a foto é o Valdir, né? Então vocês já imaginam o que vai acontecer ali. Eu tô imaginando o Valdir. Eu tô imaginando o Valdir lá no trampo dele quando voltar no presencial, verificando. Tô ali, pega o celular pra abrir abrir. A imagem. Opa, legal, chegou e-mail no Cine Nerd, né? Vou lá olhar. Aí tem lá a foto, pá! Aí quando ele abre a foto, bom dia do Alexandre Skarsgård passando lá no fundo e só a chefe dele olhando lá. Não sei se a chefe, acho que a chefe dele vai acabar dando uma promoção pra ele. Isso sim, depois dessa imagem. Então, gente, manda lá pro Valdir ganhar uma promoção, por favor. Pronto, acabou tudo. Putz, esqueci o nome. O da Marvel lá. Que eu vou assistindo. Ai, não mostra. Pera, vai, continua. Vai ter foto pra caralho. Enfim. Ele é um religioso. Ai, meu Deus, só falei tudo enrolado. Porque quem não. Ai, gente, como é que chamava na época dos gladiadores aquilo? Esqueci. Ai. É arena, isso, é na arena. Peraí, desculpa, eu me perdi porque eu tava vendo aqui sobre o menino. Fala de novo. Pra instigar a galera a querer mais e mais. Eita, caralho, ó, coisa pro Capiroto Cast. Pra querer mais e mais. Pra falar sobre qual que vai ser o nosso assunto semana que vem, Bruna. Não lembra, né? Você anotou? Cara, é que eu falei pra você, eu não tô com meu livro de pauta aqui, eu não lembro qual que é o assunto. Então esquece, a gente não coloca, até porque vai que precisa mudar também depois, né? Mas agora eu quero saber, fala aí pra mim qual que é o assunto da semana que vem. Eu não lembro. Caralho, você também, hein? Eu sei que tinha 2, mas você que tinha anotado. Cara, bom, deixa eu voltar. Acabei de achar um audiobook aqui do Stephen King. Ai, caralho. Pronto, já sei que você vai corrigir suas coisas aí ouvindo o livro do Stephen King. O apanhador deixa eu voltar de sonhos. aqui pra... continua, Valdir, desculpa. Putz, mano. Bom. Nossa, mano, eu perdi total. Agora você quer os áudios, né? Não, é porque eu tava falando na empolgação, eu me perdi total com o que eu tava falando. Calma, porque aí vai pra encaixar depois. Semana que vem, e aí depois eu falei que não dava, porque eu não lembrava, a gente não tinha marcado, mas adianta que no próximo episódio você vai falar sobre anime. Este episódio foi editado por Valdir Leite. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram o que você achou de The Stand.